Muito obrigado, deputada Érica Cocai, que preside os nossos trabalhos. Quero cumprimentá-la, cumprimentar a doutora Cristina Fúria, agradecer pela presença, pela contribuição para a realização da nossa sessão solene e também cumprimentar a doutora Adriana Carvalho, diretora jurídica da ACT. Quero cumprimentar os demais presentes e agradecer à Câmara dos Deputados pela oportunidade de realizarmos essa sessão solene em homenagem ao Dia Mundial Sem Tabaco. Trata-se de uma data que é celebrada todos os anos no dia 31 de maio e foi criada no âmbito da Organização Mundial da Saúde, a OMS. A campanha do Dia Mundial Sem Tabaco tem como objetivo chamar a atenção para a epidemia do tabaco e para as mortes que causa, informando o público sobre os perigos do uso do tabaco, as estratégias da indústria do tabaco e as ações da Organização Mundial de Saúde para o controle do tabagismo. A campanha também visa informar as pessoas sobre o que podem fazer para ter uma vida saudável e proteger crianças, adolescentes e jovens das consequências devastadoras do tabagismo. O tema escolhido pela Organização Mundial de Saúde para o Dia Mundial Sem Tabaco deste ano, 2018, é tabaco e doença cardíaca. Ele tem como objetivo aumentar a conscientização sobre a ligação entre tabaco e doenças do coração e outras doenças cardiovasculares, incluindo acidentes vasculares cerebrais, os AVCs, que, combinados, são as principais causas de morte do mundo. Os riscos para a saúde do coração que o tabaco representa também se quer conscientizar nessa data, além do impacto que o uso do tabaco e a exposição ao fumo passivo tem sobre a saúde cardiovascular e as oportunidades que o público, governos e sociedade civil têm para assumir compromissos a fim de promover a saúde do coração, protegendo as pessoas contra o uso de produtos do tabaco. O tabagismo, o mais conhecido inimigo do pulmão, também pode trazer doenças para o coração com grande impacto sobre a saúde cardiovascular, além de causar dependência física, psicológica e comportamental semelhante ao que ocorre com o uso de outras drogas. O tabagismo é um fator que aumenta o risco de ocorrência de doenças cardiovasculares, pois forma placas de gordura nos vasos sanguíneos, aumenta a pressão arterial e a frequência cardíaca, induz a resistência à insulina e diabetes e produz inflamação e trombose. Além disso, a inalação de monóxido de carbono reduz a quantidade de oxigênio transportada pelo sangue. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte em todo o mundo, ocasionando o óbito de 17 milhões de pessoas todos os anos. No Brasil, as doenças cardiovasculares são responsáveis por quase 30% dos óbitos registrados no país anualmente, ocorrendo em muitos casos em indivíduos em idade ainda produtiva, entre 35 e 64 anos. Os não fumantes, que respiram a fumaça do tabaco, não é? Portanto, o consumo passivo, digamos assim, tem risco aumentado de desenvolver doenças cardíacas em 25% a 30%. Portanto, não é algo que afete apenas o fumante propriamente, mas os fumantes passivos também, aqueles que acabam respirando a fumaça do cigarro fumado por outrem. Para aqueles que param de fumar, após um ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade. Portanto, aqui os benefícios do abandono
do tabagismo. O tabagismo é responsável por mais de 7 milhões de mortes por ano em todo o mundo, dos quais cerca de 900 mil são não fumantes, e por inúmeras doenças relacionadas ao tabaco. É uma das principais causas do câncer de pulmão. E no Brasil, milhares de pessoas morrem anualmente por esse tipo de câncer. Certamente, a doutora Cristina Lemos Fúria também vai nos falar aqui dos impactos do tabagismo no câncer de boca e de garganta. Portanto, além do câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de garganta, que também são muitas vezes provocados pelo tabagismo. Como parlamentar, me somo aos esforços de divulgação da campanha do Dia Mundial Sem Tabaco, saudando as entidades parceiras dessa sessão solene, a ACT, a UNB, a CBG, o INCA e tantas outras entidades que nos ajudaram a formatar essa sessão solene. Lembro, por fim, nesse momento, de dificuldade fiscal dos entes governamentais, agora há pouco o governo fazendo renúncia fiscal para tentar, de alguma maneira, fazer alguma sinalização aos caminhoneiros, que o uso do tabaco implica em enorme gasto pelos governos com os tratamentos médicos, valor muito superior ao que se arrecada com os tributos incidentes sobre esse setor. Lamentavelmente, esse é um dos argumentos que muitas vezes trazido à tona, de que o tabaco impõe alguns custos de tratamentos médicos, mas, de outro lado, a arrecadação de tributos. É um argumento lamentável, porque, considerado o mal que isso faz à saúde, ainda que a conta fosse positiva para o poder público, seria um péssimo negócio para o país e para a sua população. Mas, mesmo sob esta ótica, é também um péssimo negócio fiscal, ou seja, gasta-se muito mais do que se arrecada. Portanto, não há qualquer argumento razoável para se defender essa indústria que deveria ser banida. Buscando equilibrar essa situação, apresentei o projeto de lei complementar número 4 de 2015, visando a criação de um tributo, de uma CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico, que incida sobre a produção ou importação de tabaco e derivados para custear ações de tratamento relacionadas às doenças causadas pelo tabagismo. Portanto, se a indústria do fumo lucra com isso, deve haver uma taxação maior para que se possa fazer frente minimamente aos custos com saúde que o Estado tem que fazer para tratar as doenças causadas por essa indústria. Nada mais razoável do que isso. Eu vou apresentar um requerimento de informações ao Ministério da Fazenda e ao Ministério da Saúde, perguntando quanto se gasta com o tratamento de doenças relacionadas ao tabaco e quanto se arrecada, quanto se arrecadou no ano passado com tributos relacionados a essa indústria, e vamos propor que a porcentagem da CID seja ainda superior, talvez, à proposta, para ajustar essa conta, para que a indústria pague ao país, pelo menos, o que o país precisa gastar com tratamento de saúde. Embora, insisto, mesmo que essa conta fosse positiva, nós lamentamos esse negócio e a prática dessa indústria que tanto mal vem fazendo à saúde da população brasileira e ceifando vidas, tirando vidas de pessoas queridas, de todos nós, da população brasileira, com esse tipo de doenças, doenças graves causadas pelo tabaco. Um mal, necessariamente e lamentavelmente ainda muito presente no mundo e no Brasil. Há outras lutas que nós temos pela frente, dizem respeito à questão das embalagens do cigarro. O país conseguiu avançar em alguns aspectos, conseguimos proibir o fumo em locais públicos fechados, em restaurantes, alguma coisa que parecia impossível alguns anos atrás. Conseguimos comunicar nas embalagens que esse produto causa diversos males para a saúde das pessoas, mas ainda temos outras tarefas pela frente. Outros países já avançaram mais do que nós e nós precisamos avançar também. Eu, uma vez, participando de um evento, deputada Érica, nos Estados Unidos, um evento científico e filantrópico sobre essa questão do tabagismo, me chamou a atenção que o organizador do evento
dirigiu-se a parlamentares, e eu era um deles, dizendo: se as senhoras e os senhores quiserem fazer alguma coisa para salvar vidas, talvez a coisa mais eficaz que possam fazer, mais rápida para produzir mais resultado e salvar mais vidas, talvez seja de fato o controle do uso do tabaco, porque são milhões de vidas que já foram salvas nos países em que se conseguiu avançar. E aqui no Brasil nós temos muitas vidas para salvar, eu tenho certeza de que faremos isso juntos e faremos o Congresso Nacional avançar nessa direção. Muito obrigado e parabéns às entidades por essa luta. Obrigado.